pessoal, então hoje nós vamos falar da sinovite, né? Sinovite é uma inflamação bem comum que acontece e popularmente conhecida como água no joelho, certo? Aí muitos já falam assim, sei o que é, já vi alguém que tem, já ouvi falar, ou eu já tive, né? Então a sinovite é literalmente a água no joelho. Porém, apesar de ter esse nome popular, né, de água no joelho, a sinovite ela pode e acontece também em várias outras articulações. Não é uma exclusividade do joelho, certo? Tem sinovite no tornozelo, no quadril, no ombro, no cotovelo, em várias articulações. Só que, de fato, o joelho é uma articulação que tem uma incidência maior, né? Por conta da sua descarga de peso, em movimentos e lesões, né? Então, acontece em uma grande escala e ele tem aquela característica, né, bem mais visual aí, da água no joelho, muito comum no atleta e tudo, mas lembrando, todas as articulações vão sofrer aí com a sinovite, tá? Então, a patologia em si, o nome já diz muito o que é. É uma inflamação da sinóvia. Então, é uma sinóvia inflamada. Então, uma sinovite, tá? Mas, o que é a sinóvia, né? Aí que vem a pergunta. A sinóvia é um sinônimo que se tem da nossa membrana interna, da cápsula articular. Então, antes de passar para o próximo slide, para vocês entenderem isso, só aproveitar e explorar um pouquinho essa imagem. Então, aqui a gente tem o joelho, né? Perfeito, uma articulação. E nós temos o aumento do líquido, né? Que é essa parte bem avermelhada. Isso aqui é o líquido sinovial que está em excesso, formando um edema, perfeito? E de rosa, que na borda do líquido ó, tem essa linha rosa, isso daqui é a cápsula sinovial espessa, tá? Ela também fica inchada, ela também aumenta o seu volume. Então, essa cápsula sinovial é a sinovite, perdão, é a sinóvia, tá? Quando a gente analisa anatomicamente uma articulação, ela tem aquela cápsula que envolve ela, e toda cápsula tem a sua membrana interna e sua membrana externa, tá? A membrana externa, que é a parte de fora da cápsula, né, a camada externa da cápsula, ela está ali como proteção, né, para poder manter a cápsula estável, ajuda nas limitações de movimento, na nutrição e tudo. A membrana interna, ela que é responsável por produzir o líquido sinovial. Então, essa é a função, né, da membrana interna. Então, ó, vamos passando os slides aqui. Ó, definição: a inflamação da membrana sinovial. Membrana sinovial é aquela membrana que fica dentro do joelho, ou do tornozelo, ou do quadril, ou da articulação que estiver inflamada. Se a gente for fazer uma articulação, né, simples, nós temos um osso, né, proximal, digamos assim, unindo com um osso distal, perfeito? Aqui eu tenho uma articulação qualquer, pode ser uma falange, proximal e distal, pode ser o próprio joelho, como quiser. Aí nós temos os ligamentos, tudo isso envolvendo, e temos também uma cápsula, né? Essa cápsula faz assim, ó, e protege esse joelho, tá? Aí vai ficar, inclusive, mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Isso, perfeito. Agora deixa eu pegar a canetinha de novo. Agora que eu faço o osso chegando. Aí aqui dentro a gente não está vendo a epífise distal desse osso e nem estamos vendo a epífise proximal do outro. Ó. Pronto, aqui dentro tem uma cápsula. Perfeito? Isso aqui pode ser o fêmur, aqui pode ser a tíbia. Então aqui eu tenho a articulação, a cápsula está protegendo ela, aquele negócio todo branco, né, que a gente vê na anatomia e tudo. A cápsula tem uma membrana externa e uma membrana interna. Eu vou fazer assim. A membrana
externa, que é a parte de fora da cápsula, né, externa, tem todas as funções de uma cápsula, né, de proteção, de limitação, né, de permitir e limitar movimento e tudo. A membrana interna, que é essa de dentro, além de todas essas funções, é ela que produz o líquido sinovial. Olha que legal. Todo o líquido que tem dentro da articulação sinovial, que são quase a totalidade, né, a grande maioria das articulações do corpo são sinoviais. Então, elas produzem um líquido. E quem produz esse tão famoso líquido sinovial que nutre, lubrifica, diminui o atrito, é essa membrana interna, a parte de dentro da cápsula. Tá? E a membrana interna, ela pode ser chamada de membrana interna, tá corretíssimo. Ela pode ser chamada de membrana sinovial, tá corretíssimo. Ela pode ser chamada de sinóvia, também tá correto. Então, são os três nomes. Então, por isso que sinovite é uma inflamação da sinóvia, ou inflamação da membrana interna, ou uma inflamação da membrana sinovial. Ok? Aí agora a gente já conseguiu situar aonde está essa sinóvia, e aí agora vamos falar mais um pouco aí da patologia, né? Quais são os tipos de sinovite que nós temos? Né? Ou seja, os tipos de inflamação dessa membrana. Tem uma sinovite chamada de sinovite congênita, certo? Que é a famosa, mas nem tanto, hein? Famosa no mundo da ortopedia, a plica sinovial. O que é plica sinovial? Plica sinovial é uma falha que vem lá da embriogênese, ou seja, lá na formação, né, do feto, por isso que é congênita, a gente já nasce com essa plica, é um cordãozinho, uma dobra, né, uma prega que nasce a mais, desenvolve a mais, que na verdade não é absorvida durante as semanas lá da embriogênese, e fica esse resquício embrionário no joelho, próximo da patela e tudo. É uma prega, fica uma folguinha a mais na cápsula, né? E 70% da população tem essa plica, nasce com ela. Só que alguns vão ter ela inflamada, outros não, né? Então, a plica sinovial, quando ela inflama, ela também é considerada um tipo de sinovite congênita, porque a plica é algo que vem, né, que a gente já nasce com ele, é algo congênito. Ela pode ser traumática, fácil de entender, ocorre depois de queda, acidente, torção, fratura, cirurgias, qualquer coisa que vá até a cápsula e agride ela vai gerar um processo inflamatório, certo? E ela vai inflamar. Então, a traumática, inclusive, é a mais comum que a gente tem, né, da sinovite. É no esporte, é em casa, é num esbarrão, num movimento brusco, você roda ou estira muito o ombro, ou torce o punho, torce o tornozelo, e essa membrana dá uma estirada ou uma perfurada, né, como dependendo do trauma, vai inflamar, tá? Tem também as sinovites reumáticas, né, ou reumatoides, que são acompanhadas aí com doenças autoimunes, pessoa que a gente vai falar um pouco da artrite, né, já, não necessariamente a reumatoide específica. Então, as doenças autoimunes vão gerar suscetíveis inflamações frequentes, corriqueiras, nas articulações. Então, essas inflamações se dão por vários motivos, sempre de uma maneira bem grosseira falando, o organismo recusando, né, ou indo contra alguma estrutura do próprio organismo, entendendo aquilo como agente agressor, aí isso gera inflamações, né, tentando combater, né? Então, tem um hall aí, um acervo de doenças autoimunes ou doenças reumáticas, e elas podem, devido a essa condição de suscetíveis inflamações, inflamar também a cápsula, né, que essas inflamações dão nas articulações. E a sinovite infecciosa, que acontece por presença de fungos, bactérias lá na membrana, né, na sinóvia. E aí, por isso, vai gerar também não só a infecção, como a inflamação, tá? Então, os tipos estão aí. O que acontece quando essa membrana, essa cápsula inflama?
Aí que vem a grande característica e que dá o nome popular aí de água no joelho. A função da cápsula e dessa membrana interna especificamente, é produzir líquido, não é isso? Ela precisa produzir o líquido sinovial que tem todas as suas funções dentro de uma articulação. Porém, quando ela inflama, ela passa a produzir líquido em excesso. Ela não diminui a produção por estar inflamada, não. Até por uma resposta. Ela inflamada, ela começa a produzir além. Daí que vem o inchaço, né? Então, o edema ou o inchaço que tem na sinovite não é o edema clássico sanguíneo, tá? É um excesso de líquido sinovial. Pode, por muitas vezes, ter, né, componentes sanguíneos, principalmente quando é traumática, né, que aí rompeu alguns capilares devido ao trauma, também mistura-se um pouco, né, de sangue, mas é a característica do líquido sinovial em excesso. Então, ele vai produzindo em maior escala, e isso vai alargando, vai gerando esse edema, tá? Essa é um dos principais sinais aí. Quais são as causas da sinovite? Qualquer fator que promove uma inflamação na membrana, né? Então, trauma, como a gente falou, né, vem muito junto com os tipos, né? O overuse, que a gente tanto fala, o uso excessivo daquela articulação, que pode estressar a membrana também, infecções, alterações humorais, né, alterações metabólicas, problemas de hormônios, o hipotiroidismo aumenta, tem uma propensão maior de algumas infecções em determinadas articulações, de tendões ou inflamações, né, as glicemias alteradas nas doenças metabólicas, certo? Doenças autoimunes. Então, a causa da sinovite, os próprios tipos lá já definiu mais ou menos quais são as causas, né? Ela pode ser congênita, pode ser traumática, pode ser infecciosa, pode ser autoimune, vai depender de qual que é o motivo que fez aquela cápsula inflamar. O que esse paciente vai apresentar de sintomas? Todos aqueles sintomas característicos de uma inflamação clássica, aguda. Dor, calor, rubor, edema. Olha que legal. A diferenciação é que o edema, como eu disse, não vai ser o edema sanguíneo, vai ser a presença de líquido sinovial em excesso, devido à produção, né, a superprodução, digamos assim, que acontece uma vez inflamada, tá? Esse paciente, além da dor, rubor, calor, realmente fica muito quente a articulação. É um dos momentos que a gente mais consegue vivenciar esse tal desse calor, né? Que a gente tanto fala. A gente toca e está realmente bem mais quente. O paciente, a gente pode acrescentar que ele vai perder movimentos, vai ter limitações de movimentos, não vai conseguir fazer grandes amplitudes naquela articulação, ou dependendo da gravidade, pouco vai conseguir movimentar aquela articulação, né? Porque vai incomodar. Toda vez que se movimenta uma articulação, para qualquer que seja o plano e o eixo do movimento, você ou estira a cápsula ou afrouxa a cápsula, né? Aqui embaixo, por exemplo, fiz uma prega, então aqui essa parte inferior da cápsula afrouxou, mas aqui estirou. Se eu vou para o outro lado, aqui vai ficar frouxo e aqui vai estirar. Então você está sempre estirando e afrouxando. E uma vez inflamada, se você ficar mexendo, fazendo essa sanfona, vai incomodar bastante, vai doer bastante, né? Então o paciente não consegue fazer movimentos e com isso diminui a função daquela articulação. Diminui a função de acordo com a gravidade da lesão, tá? Se essa sinovite for recorrente e ficar até a cronicidade, ou seja, vai ficando crônico também, em alguns casos isso acontece, principalmente quando tem fatores metabólicos, quando tem doenças autoimunes, aí isso vai sendo mais difícil de se tratar, né, porque tem bastante recidiva também. Essa sinovite crônica, ela pode começar também a gerar algumas degenerações na articulação. Por isso, por causa dessa frase, que a gente associou essa patologia e se associa algumas vezes a doenças crônico-degenerativas, tá? Que é o próximo assunto que a gente vai falar. Então, essas doenças crônico-degenerativas
envolvem, né, o desgaste, o tempo, o uso excessivo, outros fatores, e a sinovite também pode estar dentro desse hall, né, de patologias, e ela mesma pode gerar essa degeneração das articulações. Esse paciente, né, antes de mudar, com o desuso dessa articulação, porque se mexer vai incomodar, né, vai doer, não vai conseguir, vai perder um pouco a função. Ele, a partir de uma semana ou até antes disso, a gente sabe, mas de forma funcional ele já começa a ter fraqueza muscular, né, das musculaturas que envolvem aquela articulação, pelo desuso, algumas retrações musculares, espasmos, né, são outros tipos de sintomas e sinais que a gente pode observar. O diagnóstico, como que se faz, né? Uma boa anamnese, como sempre, a história do paciente, como que ele machucou, quando que ele machucou, na inspeção e na palpação, qual que é a condição daquela sinovite, né? Se ela está com aqueles sinais clássicos realmente já, né? Ou de repente não mais, se já tiver com a cronicidade, tende a diminuir um pouco esses sinais evidentes da inflamação, né? A gente vai palpar buscando dores, normalmente a dor é difusa, não é uma dor que vai ser só ali do lado do ligamento colateral, ou só na parte anterior, na patela. Normalmente é um desconforto que dá em todo o joelho, porque o edema, né, esse líquido sinovial em excesso, quando ele incha, ele acaba comprimindo terminações nervosas, nociceptores de toda a articulação. Então, a dor ela é considerada uma dor difusa, uma dor não muito específica, né? Toda aquela articulação vai estar incomodando. Em relação a exames de imagem, né? Muitas vezes, raramente a gente pede para confirmar. O que se faz muitas vezes é para descartar alguma fratura associada, dependendo dos sinais e sintomas, né, que o paciente tiver. Então, o raio-x vai, até porque o raio-x não vai conseguir detectar a sinovite, certo? Ele vai ver como está a estrutura óssea, se já está tendo alguma degeneração, se for aquela sinovite que já está crônica, né? Então, o raio-x vai servir para isso. A ressonância magnética, ela sim, perdão, ela sim acusa a inflamação, né? Perfeito, mas nem sempre ela é necessária, né? Nem sempre muitas vezes de forma clínica a gente já consegue eliminar as outras possibilidades e fechar o diagnóstico, tá? O hemograma também é uma possibilidade, porque nele vai ter lá nas séries, né, de séries brancas e séries vermelhas do sangue, possíveis inflamações, né, no nosso sistema imunológico, dá para poder confirmar que realmente está tendo a inflamação, tá? Se o paciente tem algum tipo de doença autoimune associada, aí pode ter o fator reumatoide, que a gente pede também via sanguíneo, tá? Que é uma confirmação aí de uma possível alteração reumática, certo? E a biópsia do líquido sinovial se faz normalmente até junto a um possível tratamento, né? Que a biópsia vai lá com a seringa, introduz a seringa na articulação e retira um pouco daquele líquido para análise. Sempre que faz isso, já aproveitando o gancho para o tratamento, já retira todo o líquido que está ali dentro, né? Porque uma das formas de tratamento é fazer a punção. E o que é a punção? É exatamente isso. Ir com a seringa lá dentro da articulação, às vezes uma anestesia local, né, dependendo do caso, até porque dói, é bem incômodo e já inflamado, então se usa-se de anestesias para poder entrar com essa seringa, porque às vezes a seringa não é uma seringa fina, né, uma seringuinha mais generosa, uma agulha de um calibre maior, né, porque o líquido às vezes tem a sua viscosidade, não é tão fluido, coloca lá dentro da articulação e puxa, vem, tira-se alguns ml de líquido. E isso pode ser levado para biópsia, né? E também já é uma forma de tratamento, tá? Como que a gente vai tratar? Vai depender da sua causa. Ponto. Por quê? Se for congênita, que é aquela sinovite que tem a plica sinovial,
a gente tem um tipo de tratamento, né? A gente até fala do tratamento da plica. A gente tenta conservadoramente desinflamar aquela plica, trabalhar a mecânica do joelho para poder tentar desestressar essa plica. E se de todo caso não estiver funcionando, tem a cirurgia para poder fazer uma secção, né? Uma tomia, ou retirar a plica ou parte dela. Tá? Se for reumático, uma sinovite que já está com uma artrite reumática associada, uma artrose associada, o tratamento também vai ter outros objetivos, né? Que são os objetivos de um tratamento de uma artrose, que a gente vai, né, dizer no próximo vídeo aí também como que a gente enxerga, né, dentro da fisioterapia essas patologias. Tá? O paciente vai ter o uso de anti-inflamatórios pela parte clínica, né? Vai pedir-se repouso para desinflamar e ele vai realizar, óbvio, fisioterapia. E a punção é um dos melhores tratamentos, muitas vezes. Na hora que você faz a punção, né? A injeção intraarticular aqui não é a punção, tá? Essa aqui é para poder injetar corticoides, que também vão ajudar, pode ajudar no tratamento. Mas a punção não tem nada de medicamento, é uma seringa, colocou lá dentro, puxou o líquido sinovial e descarta. Quando se faz isso, já começa a se ter um alívio muito rápido, beleza? Não é que vai desinflamar como mágica, mas todo aquele inchaço, aquele edema que estava comprimindo terminações nervosas, comprimindo nossos receptores, gerando incômodo ao pouco movimento, na hora que tira aquele líquido dali, dá um alívio muito bom já. Já dá uma sossegada nos sintomas. Aí a paciente já começa a permitir algum movimento a mais, que com mais amplitude agora ainda não está gerando tanto desconforto quando estava muito inchado, enfim, né? Então a punção sempre é uma boa estratégia. Em alguns casos mais graves, tem que se recorrer à cirurgia, né? A artroscopia, que é aquela cirurgia por alguns orifícios apenas, né? Que se vai trabalhar, fazer um diagnóstico primeiro, para ver o que tem ali de diferente dentro daquela articulação, faz uma limpeza e possivelmente faz algumas raspagens, algumas tomias aí em alguns locais que tiverem nessa necessidade, né? Que é a função médica aí no caso. A fisioterapia, ela tem que desinflamar essa cápsula, certo? E também, dependendo dos tipos, se o paciente chega com a sinovite clássica, agudíssima, né, a gente vai ter que usar recursos anti-inflamatórios para aquele momento de dor, calor, rubor, certo? E aí a gente tem uma exceção que a gente vai falar hoje. A gente tanto fala que o calor não pode ser colocado numa fase aguda, não é isso? E está corretíssimo a frase. Né? Se já tem calor, se já tem rubor, para que eu vou esquentar mais e favorecer mais calor, mais rubor? Você pode dar, você pode favorecer mais a inflamação, não é isso? E a gente vai e coloca outros recursos, coloca a crioterapia, que é fantástica, né? E usa-se do ultrassom, do laser, que são anti-inflamatórios, são reparadores, que isso é bom, certo? No caso da sinovite, a gente tem que saber qual o tipo dela. A sinovite reumática, ou às vezes até a degenerativa, se o paciente já tiver com alguma artrite ou uma artrose associada, a gente pode e deve usar o calor, certo? É a exceção da regra no uso do gelo em complicações agudas. A artrite, a gente vai falar que ela tem bastante inflamação, inclusive agudas, mas o calor é muito melhor. O gelo agride, certo? Então, se o paciente tiver a sinovite associado a uma doença reumática, principalmente a artrite reumatoide, que vai ser mais comum relacionado, a gente pode usar o calor e o gelo não é muito bem visto nesta patologia. Agora, se foi traumática, né? Se é congênita, como aplica, qualquer outro tipo, a gente vai sim poder usar o gelo e não usar o calor, segue a mesma lógica, né?
Vamos usar dos nossos recursos, né? Dependendo do local, o ultrassom vai ser um superficial ou de repente um mais profundo, dependendo da articulação. Se tiver muito agudo ainda, vai usar um estilo pulsado, né? Então a gente vai usar esses anti-inflamatórios. A gente vai ter que começar a trabalhar também o ganho de amplitude de movimento para esse paciente, devolver toda a mecânica muscular desse paciente, porque dependendo do tempo que ele está com essa sinovite, já começou a ter fraqueza, já começou a ter desarranjos mecânicos. Então, o fortalecimento da musculatura envolvida naquela articulação, bem como um bom alongamento, liberações, né? A gente tem que devolver a estrutura do jeito que era antes ou até melhor, né? Antes da sinovite. E o principal, a chave do tratamento fisioterapêutico aí é ajudar na desinflamação, né? Usar da fisioterapia anti-inflamatória para poder contribuir.